O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Quando falamos na arte moderna do Paraná, temos que citar Violeta Franco. Ela ajudou a impulsionar este movimento aqui no estado. Uma artista de vanguarda, irreverente, inquieta. E nós vamos homenageá-la neste caldo de cultura. E ainda... A gastronomia como uma manifestação cultural e de identidade. E aí fui costurando com referências literárias, referências históricas. É isso que fez o livro ficar talvez com uma pegada cultural e diferente dos outros livros. E ela intitulou essa exposição Cor Cordis, que quer dizer coração, corações em latim. Então, nessa mostra, ela está conversando sobre o relacionamento humano. Né? Caldo de cultura, entrevista agora, o escritor Cristóvão Monteza. Entre 1949 e 1951, jovens artistas se encontravam no ateliê de Violeta Franco para discutir o rumo da arte no estado, perturbar o meio artístico da época. Entre os nomes que participavam das reuniões estavam Fernando Veloso e Alci Xavier. As opiniões desses jovens artistas conflitavam com a arte tradicional da época. Era o movimento A Garajinha. Violeta Franco, por exemplo, era considerada uma pessoa inquieta, uma mulher à frente do seu tempo. Não é para menos. Ela teve aulas de pintura com um dos nomes de vanguarda da época, Guido Viaro. E também foi aluna do curso de gravura de Poti Lazarotto. O nome de Violeta Franco ficou marcado na história da arte do Paraná. A Garajinha foi o principal símbolo da arte moderna no estado. Uma das mais importantes críticas de arte paranaenses, Adalice Araújo, considerou que Violeta Franco está para a arte moderna do Paraná da mesma forma que Anita Malfatti e Tarsila do Amaral estão para o modernismo em São Paulo. E quem vai nos guiar por este passeio pela história da Violeta Franco e pela exposição que está em cartaz aqui no MON é o professor e crítico de arte Fernando Bini. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. Professor, vamos falar desse início aí da Violeta Franco. Como é que surgiu esta garajinha que a gente conhece? O que levou a Violeta, será, a fazer, né, esta garajinha? Pelo que a gente sabe, a Violeta era uma jovem bastante inquieta, que gostava, que tinha força da vida, né? E ela precisava de um espaço para trabalhar. Então, junto com outro artista bastante jovem também, que é o Alci Xavier, ela recebeu do avô, da avó, um espaço em casa que era uma garagem, uma antiga garagem, né? A parte da frente que ficava no nível da rua, ela montou esse ateliê, né? Que foi decorado por ela e pelo Alci Xavier, e aí eles trabalhavam lá, né? Pintavam, ela tinha no fundo uma prensa para fazer gravura, mas o que foi importante é que este local era a reunião de artistas. Eles chegavam para conversar, se reuniam nos finais de semana, final de tarde, e aí começou todo esse grupo que vai depois produzir a arte moderna do Paraná, em 57, com o Salão dos Pré-Julgados, começa a frequentar justamente a garajinha, né? Essa garajinha, então, foi muito importante, digamos, para a arte moderna no Paraná, porque ali também ocorriam discussões, os artistas se encontravam. Vai divulgar a arte moderna. Porque vinham os intelectuais que vinham a Curitiba na época, também iam lá, né? Por exemplo, tinha um industrial que era amigo deles, o Mário Romani, que viajava muito para o exterior, ele era de origem italiana, e trazia revistas. E nós sabemos, por exemplo, que a revista Art d'Aujourd'hui, que é uma revista de vanguarda, era lida Essa revista começou em 1949 para justamente divulgar a arte abstrata na Europa. Em 49 eles estão lendo essa revista em Curitiba, né? Quer dizer, daí a gente vai ver por que o Loio Pércio, que vai ser depois marido da Violeta, vai fazer, né, nessa época, antes dos anos 50, já pinturas ou experiências dentro da abstração, né? E o curioso é que não tem nenhuma foto, pelo menos vocês não encontraram, da garajinha, mas foi feito então para essa exposição. Essa exposição,
uma obra, digamos, inédita, um registro, né? Nós temos ainda alguns que frequentavam a garaginha, né, que ainda podem contribuir com a informação para a gente, e o Alcir Xavier, que foi justamente quem decorou a garaginha junto com a Violeta, que trabalhava com ela, fez para nós esse desenho, mais ou menos de como é que era, o que eles descrevem, almofadas coloridas, colocadas no chão. Isso era um escândalo para a época, né? Teto de bambu, esteiras no chão, né? Parede pintada, né? Tudo decolorido, né? E eles sentavam no chão, andavam descalços. Então na época, né, interessante de ver que a tendência filosófica é o existencialismo. Críticos de arte chegam a afirmar que o expressionismo foi a modernidade no Paraná. No começo da carreira, Violeta Franco, assim como muitos artistas que frequentavam a garaginha, esteve fortemente ligada a essa escola. O expressionismo é um movimento que praticamente vem todo o século XX, né, desde o começo do século XX. No século XX nós temos um problema que o homem toma consciência da sua incapacidade de poder resolver os problemas do mundo, né? Então entra em crise o sujeito, o indivíduo. Então desde o início do século vai ter essa tendência bastante grande. Com a aproximação da Primeira Guerra Mundial, isso se torna muito mais forte. Nós não podemos dizer que no Brasil a gente tenha essa mesma, as mesmas questões que estão lá são aqui. Mas com a guerra, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra depois, né, que foi muito pior, vai se criar um ambiente assim angustiado. Então essa angústia é que vai determinar, e com ela traz todo um problema social, da preocupação com o indivíduo, com o sujeito, né? O homem começa a se preocupar com ele mesmo. E na obra da Violeta Franco, quais são as obras que a gente pode ver que tem essa questão do expressionismo, né? Bom, esse trabalho que ela fez ainda, provavelmente quando eu morava em São Paulo, né? É a avó dela e os três filhos, portanto, os 3 bisnetos, né? O Marco Aurélio, a Judite e o Samuel, né? Aqui a gente pode ver que ainda é um quadro pesado, mas o que é interessante é que ela põe uma parte da realidade dentro do quadro, né? A roupa da avó é uma parte do tecido que pertenceu à avó, né? Ela colou aí, né? Na primeira sala da exposição Violeta Franco, a Garaginha e a Arte Moderna no Paraná, que está em cartaz no MON, podemos ver os primeiros quadros de Violeta. Obras dos mestres Guido Viário e Poti Lazarotto e as dos amigos Fernando Xavier e Alcir Veloso. Daqui a pouco tem mais Violeta Franco no Caldo de Cultura. Agora, um livro publicado neste mês conta a história da culinária brasileira para as crianças. Gostou da ideia? Então confira na reportagem a seguir. A riqueza da comida brasileira é conhecida no mundo inteiro. Um docinho de coco, um bolo de fubá com goiabada. Comidas que mostram a nossa diversidade cultural e que fazem parte de uma história que agora é contada no livro Pratos do Brasil, Culinárias para Crianças. São as receitas da vovó passadas de uma forma divertida para os mais jovens. O livro mostra desde como o encontro entre as 3 raças gerou a nossa mistura gastronômica até a relação da comida com a nossa língua. Quem nunca ouviu um vai dar pizza? Ou rapadura é doce, mas não é mole? São nomes de pratos que viraram ditados populares. Então tem uma série de coisas que eu fui costurando no livro que não são só da culinária, é essa interdisciplinaridade. A gastronomia como uma manifestação cultural e de identidade, e aí fui costurando com referências literárias, Machado de Assis, referências históricas, os reis, o que os reis comiam. Então, é isso que fez o livro ficar talvez com uma pegada cultural e diferente dos outros livros que a gente tem para criança. A obra também traz as histórias da criação de diversas receitas típicas brasileiras, como a do brigadeiro. Dizem que o doce ganhou este nome nas eleições de 1945, durante a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. Mas além das histórias e da cultura, o livro também tem o lado social, da preocupação com a saúde infantil. A ideia também é incentivar de uma forma lúdica e criativa a boa alimentação das crianças.
A publicação deste livro foi idealizada por um hospital de Curitiba especializado em saúde infantil. Para o diretor da instituição, atividades simples, como a leitura desta obra por crianças, ajudam no tratamento contra doenças e, principalmente, podem evitar problemas com a má alimentação. É muito relevante, nesse momento do tempo, comer saudável. Por outro lado, a gente tem, num outro extremo, a conquista da alta gastronomia brasileira. Essa situação remete à questão de que comida é cultura, gastronomia é cultura. No próximo bloco, Violeta Franco e a arte moderna no Paraná e a exposição do acervo do Museu de Arte Contemporânea. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Eu gostaria que a Garajinha tivesse sido esquecida por outros movimentos muito mais fortes que ela. Que estes tivessem permanecido e que as cabeças das pessoas tivessem mudado. Que esse meu Brasil aceitasse as coisas novas, as coisas realmente honestas. Que as pessoas estivessem voltadas ao trabalho verdadeiro e contemporâneo. Isso me deixaria muito satisfeita. Na década de 50, Violeta Franco se mudou para São Paulo. Lá ela vai aperfeiçoar o seu traço, estuda, entra em contato com outros artistas. Aos poucos vai abandonando os traços carregados, herança expressionista, e vai colocando cores fortes na tela. As flores e folhas começam a surgir. Ela foi para São Paulo, então depois que teve essa Garajinha, e lá em São Paulo ela entrou em contato com quais movimentos artísticos? Agora eu acho que é interessante de ver. Esse quadro, para mim, é bastante emblemático, é uma janela, né? Mas é uma janela escura. Esse quadro provavelmente não tem data, mas ele deve ter sido pintado em 67 ou 68, quando também o Brasil tem um problema político bastante grave, né? E a Violeta sempre foi uma mulher ativa, esclarecida, né? E, portanto, ela está sentindo esse problema. Mas, ao mesmo tempo, a janela fechada, com reflexos, é que ela está buscando um novo caminho, né? Esse caminho que você me perguntou. O que vai acontecer em São Paulo? Vai acontecer que lá ela vai tomar contato com todo o movimento artístico de vanguarda que se faz no Brasil, né? Ela vai ser amiga do Pietro Maria Bardi, que é diretor do Museu de Arte de São Paulo, vai ser convidada para fazer uma exposição em São Paulo, né? Vai ser amiga do pessoal, dos modernistas de segundo momento, né? Por exemplo, Flávio de Carvalho. Então, nesse momento, ela começa a se libertar, sair um pouco desta forma fechada, e ela descobre o seu tema, que é principalmente a flora, né? Ela começa a trabalhar com folhagens, que são aspectos de paisagens, né? Ela retira detalhes de paisagem, flores, frutos, né? Ou fragmentos de paisagem. E isso vai acontecer em toda a pintura dela, né? Bom, a gente já volta a falar da Violeta Franco, mas agora o Caldo de Cultura vai para o Museu de Arte Contemporânea do Paraná conferir a exposição Cor Cortes. Em latim, Cor Cordes quer dizer coração, corações. Um título que já denuncia a ideia da exposição, mostrar obras que revelassem o sentimento de cada artista. Nesta obra, por exemplo, nós conseguimos ver qual a reação que uma pessoa tem ao escutar uma música. Com este fone de ouvido, a gente vai ouvir a mesma canção que ela está escutando. E aqui na tela, vamos ver a reação que ela teve. Maybe the love that cannot hope to last may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I... Bom, essa exposição do acervo, nós convidamos uma curadora de renome nacional, que é a Angélica de Moraes, para que viesse fazer a seleção das obras do nosso acervo.
Ela ficou muito feliz, porque ela tem uma relação afetiva com a nossa cidade muito grande. Ela já fez alguns trabalhos aqui em Curitiba. Então, ela fez essa seleção de obras e ela intitulou essa exposição Cor Cordis, que quer dizer coração, corações em latim. Então, nessa mostra, ela está conversando sobre o relacionamento humano, né? O relacionamento homem-mulher, o relacionamento de amigos e até o relacionamento com o próprio espaço onde a gente vive, no caso, a nossa cidade, Curitiba. No caso, aqui nessa exposição, a gente vai ver obras falando um pouco disso. Sim, é isso que ela pretende mostrar e a gente espera que as pessoas que venham visitar a exposição sintam essa relação entre uma obra e outra. E quais são alguns artistas que fazem parte dessa exposição, né? Artistas do acervo? Nós temos vários artistas expondo, o Alex Fleming, que é um artista brasileiro que mora na Alemanha. Temos aqui do Paraná Eliane Prolich, Laércio Redondo, o Franz, também temos a Elida Tessler, que é do Rio Grande do Sul, e uma série de outros artistas. Nós estamos expondo cerca de 50 obras, então é uma lista bem intensa de artistas. A exposição Cor Cordis fica em cartaz no Museu de Arte Contemporânea até o dia 22 de setembro. A entrada é de graça. Além da pintura, Violeta também se destacou na gravura. Ela costumava dizer que a pintura significava para ela liberdade e a gravura, disciplina. Nos anos 80, né, esse período que a gente tem aqui é de 70 a 80, nos anos 80 ela vai ser convidada para fazer parte do conselho de gravura do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E lá ela vai trabalhar ainda o tema dela, né, que é folhagem. A gente vê que sempre são fragmentos de folhagens, de natureza, etc. Mas ela vai sofrer bastante influência também desses artistas gravadores que estão no MAN. Então aqui vem essa série de pesquisa, de experiências, né? Normalmente ela vai fazer variações sobre o mesmo tema. A gente fez questão de reunir, né, essas obras que praticamente é a mesma matriz, que ela vai entintando de maneira diferente e ela vai imprimindo só de maneira diferente, né? Mas é praticamente a mesma matriz, de forma a mostrar essas possibilidades de variação da gravura, né? Esse é o trabalho de pesquisa da Violeta. Ela nunca para, né? Ela sempre vai procurando alguma coisa. Eu acho que toda a vida dela ela foi procurando, ela não parou, né? Tanto nas pinturas quanto nas gravuras, no final da década de 70, o que vai predominar na obra de Violeta Franco são as flores, flora e fauna mergulhadas nas combinações de cores. O uso da cor nas telas de Violeta é influência de Robert Delaunay, artista do cubismo francês que ela admirava e pesquisava. Professora, agora a gente está entrando aqui numa outra área aqui da exposição, né? Digamos que é a terceira sala. E aqui, qual que é o período da Violeta Franco, né? Aqui nós já temos, depois dos anos 80, né? Começando mais ou menos final dos anos 80 e anos 90, o que eu queria mostrar nesta sala é que ela vai se libertando daquele traço preto que envolve a figura, né? Uma figura fechada, a figura começa a se libertar e começam a aparecer também não só fragmentos de vegetais, mas também de figuras de animais, né? Aqui me parece um pássaro com bico, alguma coisa. É difícil de procurar porque a tendência dela é ir para a abstração, mas essa abstração com base na figura da paisagem, né? Então o que a gente vê nessa sequência é que a luz vai penetrando, né? O traço preto vai desaparecendo, e às vezes ele volta, mas ele vai desaparecendo e as pinturas vão se iluminando. No
próximo bloco, as críticas de cinema com Marden Machado e a obra de Violeta Franco é daqui a pouco no Caldo de Cultura. Temos duas estreias esse final de semana aqui em Curitiba. A principal delas é Universidade Monstros. É isso mesmo. Lembra de Monstros S.A., um filme da Pixar, uma animação da Pixar, do comecinho da década passada, 10 anos atrás? Todas aquelas personagens que trabalhavam naquela indústria que se alimentava do susto das crianças, pois eles estão de volta. Só que não é uma sequência dessa vez. Na realidade, é o que os americanos chamam de prequel. Mas é uma história, para ficar mais fácil de entender, uma história que aconteceu antes. No caso, esse filme novo, Universidade Monstros, mostra o passado das duas personagens principais. O Mike, que é aquele baixinho verde com um olho só, e o Sully, aquele alto, peludo, forte, com chifrinhos. Então, o filme mostra como eles se conheceram, como foi a vida deles na universidade, eles que no primeiro momento não se bicaram muito, tiveram alguns estremecimentos, mas uma série de fatores faz com que eles precisem unir forças em torno de algo comum, de interesse não só deles, mas do grupinho deles, e isso faz com que nasça essa amizade que a gente veio a ver tempos depois no primeiro filme de 2003. O filme, claro, é bem diferente do primeiro filme que a gente viu, mas consegue explorar aspectos bem curiosos desse universo que nos foi apresentado anteriormente. Você revê algumas personagens, você revê algumas situações familiares. Então, Universidade Monstros é uma boa pedida para qualquer idade. E não é muito necessário que você tenha visto o primeiro antes, mas seria muito legal, caso não tenha visto, que você veja depois. Outra estreia desse fim de semana é mais um típico feijão com arroz das comédias recentes brasileiras. Minha Mãe é uma peça que é inspirado numa peça teatral, num monólogo, na verdade, do comediante Paulo Gustavo, que tem até um programa de humor no canal pago Multishow chamado 220 volts, que provavelmente vai virar filme também. Minha Mãe é uma peça, como eu já disse, um monólogo que está em cartaz já há 7 anos, e esse filme adapta aquele monólogo para um filme. E os problemas já começam aí. Numa peça, num monólogo, tudo está muito centrado no ator, e por conta da boa interação que o Paulo Gustavo cria com a plateia, o humor funciona. Da maneira como foi transportada para o cinema, a coisa se perdeu um pouco, fica um pouco cansativa, repetitiva e não acrescenta muita coisa. Então, a melhor opção mesmo é ver os monstros da Monstros S.A. agora na época da faculdade em Universidade Monstros. É isso. A Violeta de hoje é muito semelhante à de ontem. É uma pessoa inquieta, que procura. Não sei se é bom ou se é ruim. Como pessoa humana e como artista, acho que isso me enriquece. Sou assim e acho que vou morrer desse jeito, sempre procurando alguma coisa. A última obra da Violeta é esse trabalho, a última obra que ela terminou, né? Ela deixou algumas coisas inacabadas, mas esta é de 2006. Nesta sala eu quis mostrar um pouquinho a Violeta lutadora, né? Revolucionária, a Violeta que não para, que está sempre procurando alguma coisa nova. E ela se identificou bastante com um poeta revolucionário cubano chamado José Martí, para quem ela fez aquela série de pinturas que estão bem no fundo e que a gente termina a exposição com elas, né? São 4 quadros, né? São o chamado Políptico, um político em homenagem ao José Martí, né? Esse poeta cubano. E aí ela se mostra de novo revolucionária, parece que ela se identifica, né, com essa forma. São pinturas de uma força extraordinária, né? O primeiro quadro é o Martí jovem, né? Depois
o Marte poeta, o Marte revolucionário e, por fim, a morte do poeta. Violeta foi uma artista que produzia muito. As obras eram consideradas inacabadas se elas ainda estavam no ateliê dela. O resultado de tanta dedicação e produção são centenas de quadros, alguns em acervos de museus, outros nunca tinham sido expostos. Estavam guardados na casa da artista, que faleceu em 2006. A exposição Violeta Franco, a Garaginha e a Arte Moderna no Paraná traz obras inéditas da artista. É uma oportunidade de conhecermos melhor a nossa história, a história da arte no Paraná. Ela sempre foi, digamos assim, de vanguarda revolucionária, desde a criação da Garaginha. Nada, ela não se estabiliza. Por isso, às vezes, a obra dela é um pouco difícil de ser compreendida, porque não tem uma sequência lógica, assim, ano por ano ela é igual, não. Ela vai modificar completamente, a pesquisa dela vai por outros campos. E aí que eu acho que é a questão importante da Violeta, né? A questão moderna. A gente também quis terminar com uma afirmação da professora Dalice Araújo, colocado no painel. A Dalice Araújo foi a nossa maior crítica de arte, né? Que diz que ela não tinha a menor dúvida de que a Violeta Franco corresponde para a arte paranaense o que Anita Malfatti e Tarsila do Amaral corresponderam para a arte brasileira ou para o modernismo paulista, né? Quer dizer, o início do moderno está com ela e ela se manteve, né, em pesquisa a vida toda. E o nosso passeio termina aqui. Se você quer rever este programa, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Gente, tenha uma ótima semana e até a próxima. Olá, o Clube de Cultura, entrevista agora o escritor